Saudações a todos, que a graça e a paz do Senhor, que a paz e a graça que estejam no teu coração, para que você tenha certeza da tua salvação e da vida eterna, e você venha honrar o Senhor Jesus Cristo nesta terra, nesta vida, que é a sua única vida que você tem para honrar as promessas de Deus. Ter certeza da salvação, tomar posse da vida eterna e ser feliz com Ele lá no céu. Deus abençoe você e a tua família. Saúde mental e espiritual. Tá bom? Estamos começando mais um vídeo da série Os Segredos da CCB. Esse já é o vídeo 88 da série, a série está chegando na reta final. E o assunto hoje é um assunto que vai render alguma coisa interessante, tá? É a paz de Deus. A saudação com a paz de Deus na CCB. Bem, se você é visitante deste canal, você não é inscrito, e você é visitante da CCB para se tornar futuramente um adepto, ou quem sabe, se você tiver parentesco com alguém lá dentro, você possa se tornar um membro da CCB, você venha saber que na Congregação Cristã no Brasil, que é uma seita pseudo-cristã, italiana, né, descendentes italianos brasileiros, né? Eu ia falar luso-brasileira, não, é itálico-brasileira, talvez o termo usado, criada por descendentes italianos no Brasil. Nesta denominação religiosa, que se diz igreja cristã, existe uma saudação, que é um costume lá do passado, que foi adaptado no início do século retrasado, assim como os fascistas faziam, como faziam os fascistas, os nazistas. E as igrejas evangélicas acabaram tomando essa saudação em costume perpétuo de comunidade, de comunicação de comunidade. Por exemplo, vamos para ficar mais fácil, né? Porque senão vai ficar muito difícil entender. Quando a gente se encontra com uma pessoa, a gente saúda bom dia, boa tarde, boa noite, melhor dia, melhor noite, melhor tarde. Olá, como vai? Tudo bem? Então, os cristãos, por carta, se saudavam com a paz e graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo e assim por diante, né? As denominações religiosas continuaram com este costume, assim como no Império Romano havia o Ave César, né? Salve César, Ave César para o imperador. Eles começaram a se saudar entre eles, os cristãos, na dispensação do avivamento que aconteceu já lá em 1895 até os dias de hoje, né? E as denominações pseudo-pentecostais do Brasil se saúdam com a paz de Cristo, a paz do Senhor. As pentecostais também se saúdam sim, e até mesmo as igrejas do movimento de reforma protestante se saúdam com graça e paz e graça, paz de Cristo, a paz do Senhor. Como, por exemplo, a Assembleia de Deus e Quadrangular se saúdam com a paz do Senhor na maioria das suas igrejas e dissidências, e também ramificações se saúdam com a paz do Senhor Jesus Cristo ou a paz do Senhor. Muito bem. Voltando lá à CCB, Congregação Cristã no Brasil, ela se saúda com a paz de Deus. A paz de Deus é uma saudação diferente das outras, que são as igrejas evangélicas, né? Bem, está errado? Não, não está errado. É pecado? Não, não é pecado. Mas por que é que a Congregação Cristã no Brasil ela resolveu criar uma saudação própria? Bem, vamos lá. Vamos passar para vocês o que a denominação fala e depois vamos para os segredinhos da CCB. A primeira coisa, a Congregação Cristã no Brasil, ela na sua tradição oral e também na sua tradição escrita, ela se saúda com a paz de Deus. E para isso, eles usam duas desculpas muito esfarrapadas. A primeira é uma desculpa que não tem lógica nenhuma, que é extra-bíblica. E a segunda é uma desculpa bíblica, mas que está fora de texto e contexto. Muito bem, a primeira desculpa é: não nos saudamos com a paz do Senhor, porque Senhor tem muitos, mas Deus é um só. Esse negócio de paz do Senhor pode ter o Senhor do mal, o Senhor das trevas, né? Então eles dizem que não se saúdam com a paz do Senhor, porque o Senhor tem muitos, mas Deus é um só.
A segunda explicação que eles dão, que está fora de lógica, de entendimento, de contexto, é que eles se saúdam com a paz de Deus, porque é a paz de Deus, está escrito na Bíblia, que é a paz de Deus que excede a todo entendimento. No que isso explica porque a CCB se saúda com a paz de Deus? Em nada. Mas toda vez que você perguntar para um membro do ministério da CCB, ou para os adeptos, que são as pessoas que frequentam anos e anos a congregação, mesmo batizados, são adeptos, músicos, organizam, que for, são adeptos, perguntar para eles, por que é que na sua denominação se saúda com a paz de Deus, eles vão dizer a mesma coisa, porque Senhor tem muitos e Deus só tem um Deus único, né? E de vez em quando alguém vai falar isso aí para você, porque é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Mas não explicam. Esse texto não tem nada a ver com saudação. Esse texto tem a ver com o interior do ser humano. Que essa paz que vem do céu, quando você se converte a Cristo Jesus como Senhor nosso, ela vai ser muito maior, muito mais vantajosa do que você adquirir todo o conhecimento da terra, tivesse todas as riquezas e também nas demandas, nas brigas. Essa paz que vem de Deus, ela acaba com egoísmos, nas demandas, com separações, facções, mágoas e divisões. Então é uma paz de Deus que excede a todo entendimento. Mas essa paz como uma saudação, a paz de Deus, com a resposta amém, assim seja, ela não excede a todo entendimento. É simplesmente um bom dia, um olá, um boa tarde, ou a mesma coisa com a paz do Senhor. O importante de você se saudar é que você saúde a pessoa com amor. Não importa se por costume, se por carta, por celular, ou seja por telefone, né? Tem pessoas que usam o WhatsApp mais do que o telefone em si. Mas a saudação não é algo que vai te levar para a salvação. A saudação é simplesmente um costume. É um costume muito bonito que tinha no judaísmo e depois o cristianismo englobou esta saudação. Bem, a congregação, agora vamos explicar o segredo do CCB. O segredo é que a saudação da paz do Senhor não é usada na congregação. Por quê? Porque o Senhor remete a Jesus Cristo. E a congregação não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela ensina em 90% da sua tese, que Jesus Cristo e Deus são a mesma pessoa. Eles acreditam no unicismo. Então, Jesus Cristo não é mais Senhor, ele é Deus Todo-Poderoso Criador. Ele foi Senhor enquanto esteve na terra. Fora da terra, ele é ressuscitado, ele já é o Deus Criador. Então ele largou o céu, voltou para a terra e tal. E aquela confusão toda que não é nem trinitariana, é unicista. Então a congregação em 90% dos seus ensinamentos é unicista. Por isso que ela sauda com a paz de Deus. Ele não admite Jesus Cristo como Senhor. Apesar de eles não confessarem publicamente isso, é isso que eles creem e professam. A segunda coisa é, a congregação queria criar uma saudação diferente das outras igrejas para se tornar uma igreja exclusivista e dizer que ela era diferente porque ela era obra de Deus e que ela não era igreja como as outras que são prostitutas, são as concubinas de Salomão e elas são as primas, então elas não têm parte na salvação. Elas são as virgens loucas. Então ela quis criar essa saudação diferente para mostrar que eles eram um povo especial, zeloso de boas obras, um povo de boas obras, né? Um povo, digamos assim, separado, diferenciado. Tá. Agora nós vamos para o segredo. Agora sim. O mais importante de todos. A congregação cristã no Brasil, ela se saúda com a paz de Deus, porque Deus é uma palavra genérica universal. Até mesmo nas religiões que não são cristãs, ela é utilizada universalmente. E nas religiões monoteístas que acreditam no Deus Criador, não se pode admitir Jesus Cristo como Senhor ou Filho de Deus. Então a CCB, mesmo sendo unicista, ela criou a saudação da paz de Deus, porque se ela saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo ou do Senhor, ela poderia criar problemas com as religiões islâmicas extremistas ou com as islâmicas mais moderadas, tanto liberais como conservadoras, os xiitas, os sunitas, ou dependendo das outras religiões que têm uma ascendência judaica ou islâmica.
por exemplo, você saudar uma pessoa com a paz do Senhor Jesus, saudar um judeu, ele não te responderia, não teria lógica. E você também saudar um muçulmano com a paz do Senhor Jesus, você se entregaria para ele que você é cristão, logo você seria considerado, vamos dizer assim, um inimigo da fé. Visto o massacre que ao longo das cruzadas os cristãos intentaram contra o povo muçulmano, o Islã. Você está vendo aí na capa deste vídeo uma frase que está escrito em árabe, que significa Salam Arab. É desse jeito que se fala. Salam Arab. Que significa a paz do Senhor em árabe. Por quê? Porque a paz de Deus em árabe, ela é Salam Allah. Salam Allah, né? Allah. Então a paz de Deus, né? Então se você falar, por exemplo, Salam Arab Yua, seria a paz do Senhor Jesus. Então, nos países árabes, onde a CCB existe em pequeno número, e que os cultos são meio problemáticos, escondidos, e estão sofrendo também um abandono por parte da administração brasileira, ficaria difícil se saudar na rua com a paz do Senhor, ou Senhor Jesus, porque isso deixaria claro que você é um cristão. E para a CCB seria perigoso colocar missionários nos países árabes. Eles não creem realmente que Deus os proteja, ou morrer pelo evangelho, ou enfrentar talvez uma autoridade. Não, eles dizem que é respeito, mas na verdade é medo que as autoridades islâmicas ou judaicas, ou pessoas de outros grupos extremistas ou não extremistas, se sintam ofendidos e os desprezem, os persigam, ou talvez o interroguem, ou mesmo eles não tenham crescimento. Então a CCB não se saúda com a paz do Senhor Jesus Cristo dos países árabes, ela utiliza esse método que usa universalmente, que é a paz de Deus. Porque daí Deus, Allah, no árabe, é um genérico para nós, Deus no Brasil, tá bom? Então este é um segredo da CCB. Diferenciar-se das outras igrejas, aplicar unicismo veladamente, subliminarmente, e dizer ao mundo árabe que eles não acreditam que Jesus Cristo seja realmente o Deus Criador, tá bom? Se você já escutou essas coisas por aí, deixa no comentário. Se você já escutou por aí que Senhor tem muitos e Deus é um só, deixa o comentário. Importante é você participar. Graça e paz. Nos vemos no próximo vídeo da série O Segredo CCB. Se Deus assim o permitir, até o próximo vídeo.